E aí pessoal, já se inscreveu no canal? Ainda não? Vou esperar um pouquinho pra você se inscrever. Deu tempo, né? Pra quem se inscreveu no canal, o Corinthians ele empatou com o Cruzeiro em 0 a 0. Vamos dar algumas ponderações do jogo e falar algumas outras coisas que aconteceu. Óbvio que quem me acompanha deve estar querendo saber sobre o caso do Duílio. Meu cabelo, eu tô parecendo o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, ó, vocês podem ver. Não abaixa essa mecha nem a pau. Então, cabelo do Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. O Corinthians hoje, ele... Ai, isso me irrita. Isso me irrita. Entendeu? O Dorival, pra mim, escalou o time hoje certo. Escalou o time que tinha que escalar mesmo. Ele foi com 2 volantes marcadores. O Raniel estava suspenso, ele botou o Charles, que por sinal fez até um bom jogo. No meio, do lado do Garro, o Carrilho, ele parece que quando entra titular é nulo. Aí ele colocou o Bidon ali. Aí você fala, pô, o Bidon tem outro. Não sei, não tem, né? E aí no ataque, o Memphis. E aí pra mim o único erro, né? O Thales trágico. Aí por mim podia colocar o Kaique, podia colocar o Guinegão, podia colocar até o Hector. O Thales, tá? Mas o Corinthians jogou bola, diferentemente de sábado. O Corinthians faz um bom jogo, mas com muita dificuldade em criar grandes jogadas. Muita dificuldade. O Garro muito pouco acionado. Às vezes que foi, o Garro perdeu, ele errou uns passes bobos. Acho que talvez tenha sido o pior jogo que eu vi do Garro, camisa do Corinthians. E o Memphis tentando, mas sozinho praticamente. O Thales era -1, não contava para nada. Só que o Corinthians conseguiu, quem diria, né, Dorival, com o meio campo mais povoado, com 2 volantes ali, empurrar o Cruzeiro para o campo de defesa. E tinha uma hora no primeiro tempo que o Corinthians tocava a bola tranquilamente no meio para frente e o Cruzeiro todo atrás. Tivéssemos nós um time agressivo, um time capaz de agredir o adversário, talvez a gente tivesse saído com a vitória hoje, que também não saiu também por um acaso, por alguns acasos que acontecem no futebol. Tá? O Cruzeiro é o líder do campeonato, isso mostra o nível técnico do campeonato, um time comunzíssimo, um time que tem nada demais e lidera o campeonato, né? Para você ver que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais arrumado, volta pro segundo tempo. Primeiro tempo a melhor chance de gol é numa cobrança de falta, que o Garro rola pro Memphis e o Cássio espalma. O Cruzeiro também praticamente não tem chance de gol, não lembro do Hugo fazer nenhuma defesa. Segundo tempo, a coisa dá uma cansada, dá uma recuada, mas o Cruzeiro não pressiona. A única possibilidade ali do Cruzeiro foi um chute fraco do lateral deles, que o Hugo dá uma soltada, mas pega na sequência, nada assim de pavor. E o juiz, eu tô cansado de falar de arbitragem. Para ver o Salvo Espínola, o Kleber Machado, ficar o tempo inteiro falando que esse juiz é maravilhoso, esse juiz é perfeito. Oh, puta merda, velho. Ele ignorou pelo menos umas 10 faltas pro Corinthians. O Cruzeiro, qualquer toque ele dava. Inacreditável, né? Tivesse o Hulk do outro lado hoje, talvez a gente tivesse perdido o jogo por isso. O Cruzeiro teve várias faltinhas ali bobas, algumas que não foram, que foi marcada, mas aquele Matheus Pereira lá tava hoje com inspiração de kicker, né? Do futebol americano, né? Ficou chutando field goals. Uma bola sequer chegou no gol do Hugo. E aí no final do jogo, o Dorival faz alterações. Ele deixa o meio campo mais leve, isso me preocupou, porque ele tira o Charles para colocar... Ele coloca o Romero e o Carrilho, tira o Charles e o Thales. Então ele passa a jogar apenas com um volante marcador ali, o Martins, que já estava amarelado. Mas mesmo assim o Cruzeiro não emplaca. Depois entra o Kaique. Acho que o Dorival morreu com substituição. Complicado, porque eu não estou lembrando mais de ninguém que tenha entrado, além desses 3.
que ele morreu com 2 alterações. Eu queria ver o Bahia jogar, eu podia ter colocado alguns minutos. Mas vai entender. E no final do jogo, o Corinthians faz um sufoco e não vence o jogo por um acaso. Né? Tem uma bola do Garro que, se ele rola, acho que era o Romero, ia sair na cara do gol. Certo que rolando a bola, o Romero arrasta o gol, não é certeza de vitória, mas seria um lance, seria uma chance claríssima e o Garro erra o passe. Tanto que na hora eu xinguei o Bidon, porque tava o Garro e o Bidon na bola, eles trocaram passes. E aí o passe é totalmente errado, o passe que ia infiltrar. Aí eu xinguei o Bidon na hora, mas depois eu vi que o cara que deu o último toque foi o camisa 8. Falei, foi o Garro que deu esse passe. O Garro não tava num dia bom. E o Memphis pega a bola no final do jogo, chuta lá no ângulo, chutaço. E o Cássio, dor, né? Sangra o coração. Meu maior ídolo. Sangra, né? Ai, ai. Tá, tem gente que, né, fala, né? Pô, você não pode falar mal do Romero, que fala mal do Romero. Eu acho que não pode falar mal do Cássio. Pra mim, aqui na minha casa não se fala mal do Cássio. O Cássio é o meu maior ídolo. É o maior jogador da história do Corinthians. Pra mim, tranquilamente. Tá? O Romero, se você for falar, saiu em 2019 de uma maneira até pior do que a do Cássio. Saiu por grana. Tá? Então, o Romero, eu tenho muito respeito. Gosto muito. Talvez os 2 únicos ídolos que o Corinthians tenha no elenco hoje seja o Romero. E acho que por causa do Campeonato Paulista, o Hugo já está num nível que pode ser considerado ídolo histórico. Mesmo se ele sair do Corinthians amanhã, o nome dele ficou na história. Então, talvez esses 2 aí a gente possa elevar um grau de ídolo, assim, por conquistas, por tudo que fizeram. O Hugo, por ter feito o que fez no Campeonato Paulista, talvez seja aí o jogador do elenco que tem alçado. Os outros ainda precisam comer muito arroz com feijão. Muito, é muito mesmo. E na cobrança de escanteio desse lance do Memphis, levantei para gritar gol também. Eu não grito gol antes, eu só levantei para vibrar. A bola foi desviada. A TV falou que foi o Gustavo Henrique. Parece que eu vi a bola bater na nuca do Carrilho. Não sei se no qual dos 2 foi, porque eu nem lembro do replay. A bola passou pelo Cássio e o jogador do Cruzeiro em cima da linha tirou. Aquele era o gol da vitória, aquela vitória corintiana, aos 40 e tantos do segundo tempo. Complicado. E aí o juiz apita o fim do jogo. Um jogo em que o Corinthians foi melhor, merecia talvez ter vencido, se tivesse que ter um vencedor. Não foi aquela partida primorosa, aquela partida de cinema do Corinthians, mas se tivesse para ter sido um vencedor, teria que ter sido o Corinthians. Foi quem criou mais chance, foi quem ficou mais com a bola, foi quem propôs mais o jogo. O Cruzeiro tentou jogar no erro do Corinthians, hoje milagrosamente o Corinthians errou muito pouco, para não dizer quase nada. E o Cruzeiro ficou preso, né? Aquele Matheus Pereira, ele anulado, não conseguiu fazer nada no jogo, a não ser bolas paradas, em que ele chutou todas para a lua. E o Caio Jorge, acho que mal pegou na bola. Ele dá um chute no comecinho do jogo, num dos primeiros lances do jogo, ele dá um chute de longe, assim, sem perigo. Depois ele não pega na bola. Aí ele é substituído por Gabigol também, que vira um... Aí o Cruzeiro fica com -1 mesmo. O Gabigol, nossa, o Gabigol tá numa situação, meu Deus do céu, hein, não disputa, não aparece, minha nossa senhora. E ganha um dos maiores salários do futebol brasileiro, mas tem tonto que paga e tonto que queria ele aqui. Meu Deus do céu, que arremedo de jogador que virou o Gabigol. Eu não tô aqui pra falar do Gabigol, eu quero que ele se lasque. Mas faltou aquele toquezinho final. Talvez estivéssemos com o Yuri Alberto hoje, a gente já saiu com uma grande vitória. Faz muita falta. Yuri dependência, infelizmente. Desde que o Yuri machucou naquele jogo Atlético Mineiro, quando só conseguiu ganhar aquele jogo do Ceará, semana passada. Uma vitória apenas. Ixi, olha o Santos levando o gol do Inter aqui. Tivesse o Yuri Alberto hoje em campo, eu seguramente acho que o Corinthians teria vencido a partida. Posso me arriscar, mas seguramente acho que teria vencido. Corinthians com um grave problema de ligar os volantes com o Garro. Parece que eles jogam mundos diferentes. Parece que eles estão em mundos diferentes. Acho que o gol do Internacional foi anulado. Deixa eu ver. Não, pra mim acho que tá posição legal aí.
Ah, dane-se. Eu tô gravando o vídeo, para eu ligar o ring light, eu não tenho tantas tomadas assim. Para eu ligar a ring light, eu coloco na USB da TV. A ring light ela só liga quando a TV tá ligada. E como tá passando Santos e Internacional, como semana passada no vídeo, eu tava assistindo Bragantino e São Paulo. Eu coloquei no jogo enquanto eu gravo com vocês aqui. Então, eu tô aqui, tô dando uma espiadinha. E o Inter faz um gol, acho que o gol foi validado. Eu não sei porque a TV tá no mudo. O gol acho que foi validado, né? Situação do Santos ficando complicada, do São Paulo também, vamos ver. Era pra gente ter afundado São Paulo na zona de abaixamento, mas pegou um time frouxo, né? Um time frouxíssimo. Mas hoje, se tivesse pra sair um vencedor, teria que ser o Corinthians. Eu só quero realmente que o Corinthians jogue assim em todos os jogos. Tá? Jogar assim em todos os jogos, o Corinthians vai ser competitivo. Vai ganhar de todo mundo? Não vai ganhar como não ganhou hoje. Mas vai ser um time competitivo, vai ser um time duro de se bater. Um time assim, encardido. Hoje o Corinthians foi um time encardido, foi um time ruim de se jogar contra. O torcedor do Cruzeiro hoje deve ter ficado irritado. Um time assim que mordia, um time que, sabe, não dava espaço nenhum para os jogadores do Cruzeiro. Talvez uma pena a água ter que bater na bunda do Dorival. Quando ele está ameaçado de demissão, aí ele faz o básico. O Corinthians morde o Cruzeiro, não deixa o Cruzeiro jogar praticamente. Falei, as chances que o Cruzeiro criou boa parte em bola parada por faltas inventadas por esse juiz, que eu nunca ouvi falar na vida. Muitas dessas faltas. A falta que ele deu do Carrilho, ele falta cartão pro Carrilho. Ridículo. E no lance exatamente igual do Romero, que ele ia sair na cara do gol, o lance foi igual. O jogador tomou a frente, teve o choque, os dois caíram. Do Carrilho ele deu falta e amarelo e não vou falar do Salvio, falta bem marcada. Falta muito bem marcada. Só não daria o cartão. Aí no lance seguinte do Romero, ele não era pra dar falta não. O jogador do Cruzeiro tocou a bola. O jogador do Cruzeiro não tocou a bola passou pelos dois. Se ele der essa falta, tinha que expulsar o jogador do Cruzeiro, porque o Romero ia sair na cara do gol. Tá? Ele ia ter que ser cartão vermelho. E aí o juiz ignora essa falta. Ignora. E mais uma vez, uma arbitragem tenebrosa, uma arbitragem bem fraca. Eu não tenho mais estômago para falar de arbitragem, tá? Eu não tenho mais estômago para falar, tá? Até o primeiro tempo, até que ele controlou bem. No segundo tempo, cara, tocou no jogador do Cruzeiro, era falta. Tocou, encostou no jogador do Cruzeiro, era falta. Sabe? Ele deu todas as faltas possíveis, que era possível ser dadas pro Cruzeiro. No primeiro tempo, tem umas duas bolas que o Corinthians roubou que ele ignorou. Ele ignorou, não deu falta e foi pro lance. No segundo tempo, nenhuma, cara. Dividia a bola ficava com o jogador do Corinthians, era falta pro Cruzeiro. Tanto que várias faltas perto da área. Se a gente tem um Hulk contra a gente hoje, já tava ferrado. Já tava ferrado. Então vamos pros destaques aí do jogo hoje. Entendeu? O Hugo, acho que uma das poucas partidas dele com a camisa do Corinthians, que eu acho que ele só bateu tiro de meta, e ele segurou a bola e cortou um cruzamento e evitou escanteio. Sei lá, acho que seria escanteio. Que ele cortou um cruzamento e encaixou. E aquela bola fraquíssima, que ele quase dá uma entregada, mas não entregou. Uma bola bem fraca, né? Pra falar a verdade. Acho que escorregou por causa da bola, mas ela foi tão fraca que quando ela escapa da mão dele, ela já tá perto de novo e ele já encaixa. Então o Hugo não teve trabalho nenhum. Acho que se eu tivesse no gol hoje, o Corinthians não tinha tomado gol. Agora, a gente tem... Ixi, rapaz, olha o Inter de novo. Quase. Eu sou autista, tá, gente? Eu tenho hiperfoco. Isso, você está vendo um autista falar, tá? Então não me achem um idiota, não, né? Por favor. Mas a defesa do Corinthians tranquila, partidaça do André Ramalho. O André Ramalho vem melhorando muito, tá? Porque esses torcedores que xingaram, desceram a lenha no cara, chamaram de bagre, beleza, quando ele tava mal a gente fala, mas tem 3, 4 jogos, acho que desde que voltou, que o André Ramalho tá muito bem. Contra o Ceará ele foi bem. Contra o São Paulo, apesar da derrota, ele foi bem. Não teve culpa nos gols. E hoje muito bem de novo, né? Ganhou quase todas no sistema defensivo. Teve uma no ataque que, nossa, a bola passou triscando, assim, se ele sobe cabeceira, gol. Então, boa partida do André Ramalho, boa partida do Mateuzinho, gostei também, ajudou bem.
O Charles, pô, por incrível que pareça também, fez o dele, arroz com feijão, não comprometeu. Martinez bem também. O Garro já não, o Garro não conseguiu. O Cruzeiro talvez ele foi com a estaca onde você sabe que a única. Você jogar contra o Corinthians é isso. Marca o Garro que acabou, que não sai mais nada dali. O Corinthians ele não sabe jogar sem o Garro. É isso. Se o Garro tá marcado, não há outra opção. Memphis muito bem, né? Os principais jogadores de gol do Corinthians no pé dele. Não tenho o que reclamar do cara, por favor. Ele não ganha um driblador. O Memphis nunca foi um jogador driblador. Ele nunca foi um jogador de enfileirar. Ele sempre foi um jogador mais físico, força e tal. Tem um lance aí que talvez fosse o Yuri Alberto faria o gol, que o Memphis recebe bem, aí tenta cortar o zagueiro, não consegue. O zagueiro tava colado nele, talvez o Yuri conseguia ganhar na corrida, jogar a bola na frente, ganhar na corrida e fazer o gol. Mas se você tá esperando que o Memphis seja um driblador, como é o Neymar, por exemplo, ou qualquer jogador assim mais leve, não é a característica dele. Dentro da característica que o Memphis se propõe a jogar, ele foi muito bem. Acertou passes, teve duas boas chances de gol na cobrança de falta e aquele gol lá que se entra, estaria todo mundo falando, pô, o Memphis herói. O Cássio foi buscar. Gostei muito da atitude do Memphis hoje. Jogou, correu, ficou em campo os 90 minutos. Hoje não tem o que reclamar dele, tá? E o Thales eu me recuso a comentar sobre esse cara. Me recuso. Quando jogou com a menos. E ainda por cima isso, né? Quando jogou com a menos. Tá? Se só tiver o Thales pra colocar no ataque no próximo jogo, joga com 10. Joga com 10. Os jogadores correm mais, dobra a marcação. Então, pelo amor de Deus, né, velho? Um golzinho contra o Ceará, que ele ia errar o gol. Acabou batendo na perna dele, sobrou pra ele mesmo finalizar. Né, um passe para ele mesmo, né? Vou falar do falha de cobertura, ou seja, a bola foi tão errada que o Thales atrapalhou o Thales de perder um gol que certamente ele perderia e ele não conseguiu perder. Ele é horrível, cara. Então, por favor, e olha, caramba, Santos é muito feio, hein? Meu Deus. Agora o Corinthians tem o Botafogo, jogo dificílimo no sábado, sem. Parece que o Garro não joga, cara. Mas a gente vai ter o Garro um pouco mais inteiro contra o Palmeiras, mas vai fazer uma falta desgraçada. Não sei como o Loival vai armar o time sem o Garro. E teve um outro jogador que tomou terceiro amarelo também, acho que foi o Martinez. Acho que foi o Martinez. Eu iria com o Bahia. Vamos tentar, vamos ver como que sai o garoto. Vamos pôr o Bahia no jogo, Loival. E o Corinthians segue aí pro seu rumo do meio de tabela, que é onde dificilmente o Corinthians vai sair, tanto para cima ou para baixo. É só tomar cuidado, cercar. O Corinthians faz uma campanha de meio de tabela tranquila. A gente já tem, por exemplo, 2 pontos a mais do que a gente tinha quando virou o turno do ano passado. E ainda restam 3 jogos. Então, o Corinthians está... E o primeiro turno do ano passado foi terrível, né? Então, o Corinthians, se conseguir ganhar pelo menos do Fortaleza em casa e arrancar um ponto fora, fazer mais 4, virar o turno com 24 pontos, já entra no segundo turno com chance muito pequena de cair. Mas é esse o campeonato, é nisso que o Corinthians se transformou, tá? Torcedor, acostume-se. Ainda mais você que não quer SAF, que o Corinthians não tenha dono, que o Corinthians é do povo, então acostume-se com isso. Esse é o seu Corinthians, não é o meu. Não é o que eu sonho. Mas é o Corinthians que vai... Que a temporada boa do Corinthians vai ser a temporada de meio de tabela. Ou a temporada de conseguir ganhar um Paulista. Vai ser isso, daqui pra frente. Se as coisas não mudarem. Então, pra você, Nil Fiel, ou pra você, hiper saudosista, não, Corinthians é do povo, jamais, SAF jamais. Então tá ótimo, pra vocês tá ótimo, porque é campanha de meio de tabela, 10º lugar, é isso que o Corinthians vai ficar por anos, nisso. Isso se não pegar um timinho ruim e cair. Né? Anos, o Corinthians vai ficar nisso aí. O Corinthians vai ficar nisso aí. Não esperem nada mais disso, tá? Não esperem nada mais disso, tá? Saiu aí várias notas fiscais que foram afanadas do Parque São Jorge, mas publicizadas. E o torcedor tem o direito de saber, né? O que o dinheiro do clube é gasto. E gastou-se mais de 80 mil reais na gestão do Duílio em um supermercado que não existe. Em coisas, até em remédio para ereção. Agora você entendeu porque o Duílio
voltou para salvar o Sanches? Porque ele deu uma entrevista pro André Hernan, e o André Hernan não perguntou. Onde ele falou, não, são documentos falsos. Se alguém no meu mandato fez alguma coisa, a culpa é do outro, né? Típico petista, né? Sempre a culpa é do outro. E o André não perguntou, então, por que você votou para absolver o Andrés, sendo que ele confessou que gastou o cartão do clube de maneira indevida? Faltou essa pergunta. Obviamente, diz o Dúlio que acionou a polícia, mas a polícia tem que ser acionada contra ele. Vamos ver se isso vai dar alguma coisa. Se a torcida se mobilizar, pelo menos para expulsar esses ratos do Corinthians, já serve para alguma coisa. Tá? Mas a gente vê aí que a gente tem em 5 dias os 3 últimos presidentes do Corinthians sendo achincalhados por terem roubado o clube. Bacana. Ruim é ter dono, ruim é ser SAF. O Mirassol é SAF. Os torcedores devem estar tristes, chorando. Tá triste, um time que tava na Série D, não, nem Série tinha. O time tá aí agora, vai brigar por Libertadores na Série A. Que triste, hein? Que tendo Reinaldo, King Naldo como principal jogador do time. Que coisa, né? Não pode ter dono, não pode. O torcedor do Chelsea chora com saudade dos anos 80, 90, que o time brigava para não cair. O time não tinha nenhum título de relevância internacional. Chora. O torcedor do Paris Saint-Germain hoje deve chorar de saudade. O time não ganhava nada, nem o campeonato francês. Eles devem se debulhar em lágrimas. Nossa, eu vi um vídeo muito bom. Foi... Putz, quem que foi que fez o vídeo? O Jorge Igor. O presidente da Gaviões falou: nenhuma SAF no Brasil deu certo, nem a do Botafogo. Aí Jorge Igor, peraí, o Botafogo tava pra ser extinto, tava na Série B, brigando todo ano pra cair. O Botafogo tá sempre agora brigando na parte de cima da tabela, disputou 2 mundiais, ganhou a Libertadores, voltou a ganhar o Brasileiro, perdeu o outro por questões de campo, não foi por questões extra-campo. E vocês estão achando ruim? Você tá achando que não funcionou? Se o Corinthians tivesse tido 2024 do Botafogo, estaria com os 2 corintianos. Pô. Esse canal chama de canal 2024. E eu não cito só o Botafogo, olha o Mirassol aqui, gente. O próprio Red Bull Bragantino. O Fortaleza. O Fortaleza na zona de rebaixamento. Agora. Não é capaz de nem cair. É isso, né? Bahia. Realmente, não deu certo mesmo. Não deu certo. Vamos colocar a SAF do Vasco como exemplo. Que era um grupo de pilantras lá. Vamos colocar. Essa é a regra. Entendeu? Agora a Vitória. Não, Vitória não, agora a Bahia. Fortaleza. Bragantino. Botafogo. Tudo. Isso aí a gente ignora. Isso aí a gente vai ignorar. E tem outros clubes vindo, hein? Tem outros clubes vindo. Pode tomar cuidado aí, não? Então, não estou dizendo aqui que SAF é a única solução, mas alguma coisa tem que ser feita. Se ficar do jeito que tá, vamos comemorar o 10º lugar. Todo ano a gente faz um troféu lá no Parque São Jorge, passa 10º lugar e vai ser o que a gente vai ganhar nos próximos anos. Entendeu? Que é claramente como isso vai se apequenar. Vai ser time para 10º lugar, pela torcida para 12º lugar. Se pegar um time um pouquinho pior, pode até cair. E de repente, um ano ou outro, numa raridade, ganhar um Campeonato Paulista. É isso que o Corinthians vai se tornar. É isso que o Corinthians já é, desde 2019. Então, se não mudar nada, acostumem-se com isso. Valeu.